E aí pessoal, Marco Chess aqui da Chess Transdutores com mais um videozinho aqui para o canal. Nesse vídeo eu vou tentar tirar algumas dúvidas aí que o pessoal tem referente à pinça amperimétrica, tá? Qual pinça eu devo comprar? A pinça da Hantek serve no meu osciloscópio, que não é Hantek, enfim. Vou tentar tirar algumas dúvidas aí que vocês tenham, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos aqui para o primeiro slide. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a pinça amperimétrica é uma ferramenta universal, tá? Assim como os transdutores, atenuador, pinça para cabo de vela, né? Bobina COP, pinça de ignição, enfim, são ferramentas universais. Eu posso usar a pinça da Hantek em outro osciloscópio, como eu posso usar a pinça de outro osciloscópio no meu Hantek, tá? São ferramentas universais. O osciloscópio só lê tensão, né? A pinça amperimétrica, para quem não sabe, é um transdutor de corrente. Vai transformar a corrente medida em tensão, para que o osciloscópio possa fazer a leitura. E o osciloscópio não sabe se você está entrando ali, se você entrou com uma pinça, se você entrou com um transdutor, se você está vendo ali o sinal de um sensor, atuador, enfim. Entrou tensão para ele, ele está lendo, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. É uma ferramenta universal, posso usar as pinças da Hantek em qualquer osciloscópio, como eu posso usar as pinças de qualquer osciloscópio no meu Hantek, tá? O que pode mudar é o conector de entrada do canal do osciloscópio, tá? A pinça da Hantek, ela termina com um conector que a gente chama de BNC macho. E o conector do canal da Hantek, como a maioria dos osciloscópios, da Hantek ou do Hantek, sei lá, enfim, termina com o conector, ou começa com o conector BNC fêmea, né? Então a pinça da Hantek termina com o conector BNC macho. Então no caso, por exemplo, do PDL e do KTS, você precisaria de um adaptador desse para usar a pinça da Hantek aí no teu PDL e no teu KTS, tá? No caso do FSA, deixa eu voltar meu mouse, você já precisaria aqui de um adaptador, né? Não sei se eu falei conector aqui do PDL, mas é adaptador, tá? Caso eu tenha falado conector. Então aí no caso do FSA, você vai precisar de um adaptador deste aqui da imagem, né? E do PDL e do KTS, este adaptador. E se você for usar a pinça de outro osciloscópio, por exemplo, do PDL, do KTS, do FSA no Hantek, você também vai precisar de um adaptador, né? O terminal do canal é diferente entre esses osciloscópios. Mas a maioria dos osciloscópios, New Tecnoscópio, Raven, osciloscópio de bancada, Pico, Scope, a maioria aí é igual ao do Hantek, né? O canal ali usa o conector BNC fêmea e qualquer ferramenta que termine com o conector BNC macho vai servir aí no osciloscópio, tá? No seu osciloscópio. Então vamos aqui para o próximo slide. Essas duas pinças, tá? São as que a gente mais usa. A Hantek tem até outras pinças também. Mas para a linha, né? Para nossa linha, a linha automotiva, a gente usa essas duas pinças. A mais usada é a pinça de baixa corrente, que é a Hantek CC65, tá? Essa é a mais usada no diagnóstico. A gente vai usar praticamente para medir corrente aí de tudo. A pinça de alta corrente da Hantek, também conhecida como a CC650, a gente vai usar aí basicamente para a gente ver o consumo de corrente do motor de arranque, tá? Então a mais usada é a pinça de baixa corrente. A de alta corrente para consumo de motor de arranque. Ah, Chess, então eu posso comprar esta pinça de alta corrente e usar para medir algum componente de baixa corrente? O que acontece? Primeiro que a parte do alicate aqui
vocês podem ver que já é bem grandona, né? Então já tem lugar que você não vai conseguir medir. E como ela é uma pinça de alta corrente, perdão, se você for medir um componente aí com uma baixa corrente, por exemplo, 1, 2, 3, 5 ampere, você estaria, é como se você estivesse medindo com o teu multímetro, você colocar aí, por exemplo, na escala de 200 volts e fosse medir algo aí de 1 volt. Então seria uma escala muito longe do que você está medindo, né? Então o ideal é você ter as duas pinças, tá? Mas se você for comprar uma delas agora, né? De repente você compra outra depois, ou se você for comprar só uma, sem dúvida a CC65 da Hantek, tá? Por que a gente fala muito das pinças da Hantek? Porque elas têm o melhor custo-benefício do mercado, tá? São as pinças aí de melhor valor que você vai encontrar, né? Pinças aí de uma qualidade superior passa aí às vezes de R$ 2.000, tá? Mas são pinças sem dúvidas, sem dúvida, né, de melhor qualidade. Por isso que eu disse lá no começo do vídeo, eu também posso usar uma pinça, por exemplo, do FSA no meu Hantek, tá? Mas o melhor custo-benefício aí são as pinças da Hantek, beleza? Então vamos lá, essas aqui são as mais usadas. Vamos aí para o próximo slide. O que pode acontecer também, tá? Além de repente não bater o conector da pinça com o teu equipamento, com o teu osciloscópio, é que o seu osciloscópio, na função pinça, não ter as mesmas escalas da pinça da Hantek, tá? Aí as medidas não vão bater. Ou se, por exemplo, o seu osciloscópio, tem alguns osciloscópios que não tem a função pinça, mas não tem problema, tá? Dá pra gente usar aí do mesmo jeito. Nesse caso, é só você usar a pinça em X1, como se você estivesse medindo ali a tensão de algum atuador, algum sensor, enfim. Você não vai usar a função pinça, você vai usar em X1, né? Se o teu osciloscópio nem tiver a função pinça, você já vai ter que usar em X1 mesmo. Mas se o teu osciloscópio tiver a função pinça, talvez ele não tenha nessa função as escalas da pinça da Hantek. Aí as medidas não vão bater. Vai te dar um resultado errado na tela, tá? Então nesse caso, né, como eu já disse, você usa a pinça em X1 e faz as multiplicações de acordo com a escala que você está usando. Peguei como exemplo aqui a pinça CC65, tá? A primeira escala dessa pinça, 1 mV equivale a 10 mA. Então a gente tem uma razão aqui de 1 para 10. Na segunda escala, 1 mV equivale a 100 mA. Então a gente tem uma razão aqui de 1 para 100, tá? Então é importante a gente entender isso. Vamos a um exemplo para a gente entender melhor, né? Vamos a um exemplo aí de medição de corrente, caso eu não estivesse usando a pinça amperimétrica na função pinça, mas sim em X1, né? Vamos usar nesse exemplo a primeira escala da CC65, né? Então, para cada 1 mV medido, equivale a 10 mA. Mas esse exemplo vale também para outra escala, né, da pinça CC65, só que ao invés da razão de 1 para 10, a gente teria a razão de 1 para 100. E você faz a mesma coisa se você estiver usando a pinça CC650, tá? Então vamos lá para o exemplo para a gente poder terminar esse vídeo. Então aqui eu tenho um primário de bobina, né? Estou medindo tensão e corrente. Aqui no canal 2, né? Esse sinal em azul é a medida de tensão. E aqui, esse roxo aqui no canal 3 é a medida de corrente. Aqui eu já tenho a medida em ampere, né? 6,65 ampere, porque eu estou usando a função pinça, mas faz de conta que você está usando aí no seu osciloscópio que não tenha essa função ou a escala da pinça não bata com a função pinça do seu osciloscópio, né? Então o que a gente iria encontrar? Nesse ponto aqui mais alto, que é onde eu encontrei o valor máximo de 6,65 ampere,
Vamos dizer que eu estivesse aqui em X1, no próprio Rantek ou no teu osciloscópio aí. Que valor que eu encontraria aqui em cima? Usando a pinça CC65 na primeira escala, me daria um valor aqui de 665 milivolts. Mas como na primeira escala eu tenho uma razão de 1 para 10, se eu pegar esses 665 milivolts e multiplicar por 10, eu vou ter o valor de 6.650 milivolts, que é a mesma coisa que 6,65 volts, mas como eu estou medindo corrente, seria 6, deixa eu voltar meu mouse aqui, 6,65 ampere, correto? Então, como eu estou usando aqui a pinça, né, já a função pinça, já me deu esse valor aqui de 6,65 amperes, né? Amperes aí no plural, falei no singular antes, né? Mas enfim, então aqui na função pinça ele já vai me dar o valor aí em amperes, né? Mas se eu não tiver aí a função pinça no meu osciloscópio, e repito, o meu osciloscópio tem a função pinça, mas não bate com a escala ali da pinça da Rantek, coloco em X1, o valor que deu lá, multiplico por 10 nesta escala que eu estou usando, né, 1 para 10, vai dar um valor em milivolt, multiplico por 10, vai dar o valor aqui, né, divido por 10 de novo. Pessoal, só uma correção, né? Eu falei ali no vídeo, a gente divide por 10 de novo, tá errado, né? A gente divide por 1000, né? Se eu quiser transformar milivolt em volt ou miliampere em ampere, enfim, a gente vai dividir por 1000 para achar o valor em volt ou em ampere. E vale também ressaltar que eu estou multiplicando por 10 ali, porque eu estou usando a primeira escala da pinça, que a razão é 1 para 10. Obviamente, se eu estivesse usando se estivesse usando, né, a segunda escala, que a razão é 1 para 100, eu estaria multiplicando por 100, né, e assim por diante. E depois dividindo por 1000 para achar o valor em volt, no caso, ampere, que a gente está usando a pinça. Beleza? Então, bora para terminar esse vídeo logo, que já está grande demais. 6,65 volts, que equivale a 6,65 ampere. Beleza? Então é isso aí. Espero ter tirado algumas dúvidas aí, né, que vocês tenham. E a pinça é isso aí, tá? É uma ferramenta muito importante aí para o dia a dia da oficina. Beleza? Então aqui tá os nossos canais de atendimento. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Faz assim lá. Se não gostou, dá um dislike, faz parte. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.